Olá, eu sou Danilo Costa, sócio fundador da Owner Capital e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado livre de energia e geração distribuída. Estou recebendo aqui o Anderson Senna, nosso responsável por essa área aqui dentro do escritório. Então, se você é um empresário, tem algum negócio que gaste a partir de R$ 1.000 de energia por mês, fique até o fim que eu vou te fazer economizar dinheiro. Senna, obrigado aí pelo seu tempo, por trazer um pouco desse assunto para a gente. E eu queria começar com, acho que o mercado livre de energia. Se você puder explicar um pouco para a gente como é que funciona, o que é o mercado livre de energia, para quem ainda não conhece, apesar dele já existir há mais de 20 anos no Brasil, mas acho que vai ser um pouco mais, vai ser bem esclarecedor. Obrigado, Dan, pela oportunidade. Eu acho que é super importante falar sobre o assunto mercado livre de energia. Primeiramente, me apresentando, eu sou engenheiro mecatrônico, vim aqui para o escritório justamente para focar nesse assunto mercado livre de energia. Sempre atuei na indústria, sempre atuei da forma técnica, de forma a levar soluções para os clientes. Quando veio o convite, até abrindo um pouco aqui, né, o que me trouxe a vontade de entrar nesse mercado livre de energia, na área de energia, na área de sustentabilidade, foi justamente o fato de levar soluções onde pudesse levar ao cliente uma economia, levar segurança, levar algo que pudesse de fato entregar economia para o cliente. Então, quando vocês apresentaram o trabalho para mim há 2 anos atrás, eu entendi que era um desafio super interessante de aceitar. Quando eu entrei aqui já haviam 38 contratos, né? E eu acho que vocês já haviam pavimentado muito bem essa estrada, eles estavam fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que nesse caminho percorrido até aqui, né, nós tivemos grandes soluções, né, grandes estruturas junto com a equipe, utilizar ferramentas. E chegando ao início da sua pergunta, né, qual é a vantagem, o que é o mercado livre de energia? O mercado livre de energia veio para transformar e dar uma nova possibilidade aos clientes de não ficarem amarrados junto às concessionárias. Hoje o cliente que está contratado direto com a concessionária, ele não tem forma, poder de negociação, e o mercado livre de energia foi justamente para abrir o mercado, dar condições para os clientes poderem negociar direto com a concessionária. Mas isso de uma forma, se você jogar isso num link, numa internet, deixar o cliente entender isso acaba se tornando muito complexo. Por isso que a gente aqui do escritório gosta de estar muito próximo do cliente, levar esse estudo de viabilidade, explicar para o cliente que isso é muito simples, né? Se o cliente entender que você está junto de uma empresa sólida, no qual nós trabalhamos aqui no mercado de energia, que é a Eneva e a Volta, junto com quem está capacitado para poder levar esse assunto, levar economia para ele, eu acho que você fecha todas as pontas, né? Eu acho que todo esse cenário aqui que nos levou a mais de 100 contratos hoje não foi à toa, né? A gente levou para esses clientes segurança, nós estamos renovando esses contratos. Eu acho que consolida de fato você entender se você está fazendo um ótimo trabalho ou não, é entender se esse cliente vai continuar com você daqui a alguns anos quando ele está renovando os contratos. E eles têm renovado isso, né? Então eu acho que para a introdução do assunto mercado livre de energia, eu acho que isso é o início e uma forma muito ampla de resumir o quão importante é o mercado livre de energia. Quais são os números desse mercado hoje? Você tem eles de cabeça? Quase 50% do mercado hoje de consumidores no Brasil são de empresas que estão no mercado livre de energia. Isso representa um número gigantesco, mas quando a gente olha ainda para o número de oportunidades de clientes que ainda não migraram, são aproximadamente 200 mil empresas que ainda não migraram para o mercado livre de energia. Ou seja, tem um mercado ainda muito grande para poder buscar, para poder abrir. A gente também não só está olhando aqui para o estado de São Paulo, mas para algumas regiões, vamos dizer assim, um pouco carentes em relação a suporte, entendimento. Paraná, Minas, a gente está buscando parceiros para que a gente possa levar essa solução para os estados que não conhecem ainda muito bem sobre o mercado livre de energia. Aqui em São Paulo, algumas empresas, a maioria das empresas já conhece um pouco do mercado livre de energia, mas a gente entende que ainda tem muito mercado para a gente poder buscar, para nós podermos abrir e levar a solução do mercado livre de energia. Então, você está querendo dizer que 50% da energia consumida do Brasil vem de empresas que já estão no mercado livre de energia? Exato, é um número, vamos dizer assim, assustador, né? Quando a gente olha para algo que parece novo, na verdade o mercado livre de energia ele já existe desde 98, desde o governo FHC, e de lá para cá
O mercado foi abrindo novas portarias. Antigamente, somente empresas de autoprodução podiam migrar para o mercado livre de energia. O que é uma empresa de autoprodução? Empresas de autoprodução nós consideramos ser empresas que têm um consumo acima de 5 megawatt médios mês. Transforme isso em valores mensais de fatura para ficar mais fácil. Uma empresa de autoprodução, a gente está falando de uma empresa que gasta mais de 10 milhões de energia por mês. Por mês. Por mês. Ou seja, era um mercado super limitado a empresas muito grandes. Ou seja, empresas que é um cenário muito pequeno, né, em termos de quantidade de empresas, né, e com o passar dos anos foram abrindo novas portarias, permitindo que a demanda contratada da empresa, que de fato definisse a entrada desse cliente com perfil para o mercado de energia, diminuísse. Então hoje a gente está falando, para o cara que quer migrar para o mercado de energia, para você ter uma noção o quanto está mais fácil para esse cliente migrar, o cara que gasta hoje, estiver na média atenção, estiver acima de R$5.000 de conta de energia, ele já pode migrar para o mercado de energia. Tá, acima de R$5.000. Acima de R$5.000. Então você está querendo dizer o seguinte, que no mercado livre de energia, hoje, quem não está no mercado livre de energia, vou pegar o nosso exemplo aqui do interior, que hoje nós somos atendidos pela CPFL. Exato. Então hoje vem a tua conta de energia lá, você tem que pagar e não tem o que negociar, certo? Perfeito. Aí você vai pagar de acordo com a bandeira, verde, amarela ou vermelha, certo? Certo. E quando você vai para o mercado livre de energia, você passa a ter um poder de negociação sobre o preço da energia que você compra. Exato. É isso, né? Quais são as vantagens? Por que o cliente economiza quando ele migra para o mercado de energia? Primeiro fator, ele consegue negociar um preço fixo à energia. Hoje, como você bem disse, existem as bandeiras tarifárias. Existem bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha 1, 2 e bandeira preta, que é a escassez hídrica. Ou seja, são diferentes cenários que colocam o cliente em um risco. E quando o cliente migra para o mercado de energia, ele trava esse risco. Ele define um preço fixo. Se o mercado mudar a bandeira tarifária, hoje nós estamos em bandeira vermelha 1. Ou seja, o cliente que está no cativo, ele está pagando essa bandeira tarifária, um extra. O cara que está no fixo, ele está tranquilo, porque ele fechou um preço fixo, independente se está na bandeira verde, amarela, vermelha, ele já travou o risco dele. Então esse é um dos grandes benefícios. Qual o segundo grande benefício? O cliente não tem mais horário de ponta, horário de pico. Se o cara está usando ali das 6 às 10, que teoricamente é o preço que ele paga mais caro no cativo. 6 às 10 da noite. Da noite, exato. Então ele paga mais caro, porque é o horário de pico. Quando ele migra para o mercado livre de energia, ele não tem mais horário de pico. Então ele já trava esse risco. O outro grande ponto, para quem migra para o mercado livre de energia, existe um subsídio que o governo dá por estar usando energia incentivada, energia limpa. Então, ou seja, o cliente que já migrou, ele vai ganhar 50% de desconto no fio da concessionária. De forma bem simples, migrou para o mercado livre de energia. Quem vai continuar distribuindo energia para ele é a concessionária. No caso aqui, vamos dar um exemplo, a CPFL. Então a CPFL vai continuar distribuindo energia para esse cliente, ele vai ter a fatura da CPFL, e indo a outra fatura, ele vai ter a fatura que é do consumo de energia para ele. Então esse é o único cenário que muda estritamente para o cliente. Né? Mas o que ele vai estar tendo lá de economia no final? Não vai ter mais as bandeiras tarifárias, não vai ter mais horário de pico e ele vai ter o benefício também do subsídio direto na distribuidora. Então você está querendo dizer que se eu migrar para o mercado livre de energia, quem vai continuar entregando a minha energia vai ser a CPFL. Exato. Porque o poste, o fio, tudo hoje é o custo da transmissão. Exato. Certo? Essa é a CPFL. Exato. Essa é a grande dúvida da maioria dos clientes. Os clientes têm muita dúvida. Falam, poxa, eu vou migrar para o mercado livre de energia, vai acabar a energia aqui na minha empresa. Para quem eu ligo? Não, para quem que eu ligo? Pessoal, você vai continuar ligando para a concessionária. Você tem 2 contratos dentro do mercado livre de energia, né? Então você tem o contrato da concessionária que é o fio e o contrato do consumo. Quando você migra para o mercado livre de energia, o contrato do fio que a concessionária leva a energia para você, você vai manter esse contrato. A única coisa que você vai ter é um outro contrato na forma de energia, né? Do consumo que você tem. E se acabar a energia, tiver algum problema, você vai continuar ligando para a concessionária, porque essa ainda continua a responsabilidade dela. Tá. Como que isso funciona em outros países mais desenvolvidos? Isso já é uma realidade, já acontece, a gente é pioneiro nisso? Como que é fora do Brasil? Legal, né? Eu fiz um intercâmbio há 8 anos atrás, eu fui para a Irlanda, né? E lá eu fiquei 6 meses numa casa de família. Foi muito legal que lá eu nem imaginava que era mercado livre de energia. E eu já estava vivendo o mercado livre de energia, né? Não era a minha área de atuação. E o que acontece? Nessa residência onde eu morava, já a pessoa física, né? Olha como eles já estão muito avançados, né, na Europa.
lá como uma residência, pessoa física, eles já tinham a possibilidade de comprar energia diferentes empresas, assim como eu gosto de comparar, assim como é nas empresas de telefonia. Antigamente a gente só tinha a Telesp, né? Puxa, estava amarrado todo mundo com ela, não tinha outra opção. Com o passar dos anos foi abrindo o mercado, a gente tem várias companhias e empresas aí de telefonia para que a gente possa comprar o melhor plano. Então o mercado livre de energia é dessa forma, né? Não é diferente. Então, quando eu estive lá na Europa, eu me lembro que um dos dias eu fui comprar a energia, ela me falou, você vai comprar ali na banca de revista ali um cartão. Eu falei, como assim? Né? Como comprar energia? Energia não vem na sua fatura, o consumo não. Aqui a gente define pela empresa que a gente entende ou pelo consumo que eu quero comprar. Tipo um cartão pré-pago de energia. Pré-pago, você vai lá, exato. compra 30 euros de energia, 30 euros você digita lá no relógio, pum. Cara, então assim, a Europa, os Estados Unidos, eles estão muito mais avançados em relação ao mercado livre de energia. Tá. O Brasil ainda tem essa possibilidade de alcançá-los, né? O Brasil tem, o que eu falo, o Brasil é um tesouro, né? Porque quando a gente olha em termos climáticos, né, a gente tem muito sol aqui que é potencial enorme para gerarmos energia fotovoltaica. Tanto é que a maioria das usinas que nós temos aqui no Brasil estão localizadas no Nordeste, né? Porque lá é sol o ano inteiro, inclusive solar, as usinas, né? Também é solar. Inclusive também as usinas eólicas, também a maioria delas estão instaladas lá porque venta muito. Então, ou seja, a gente tem todos os cenários perfeitos para poder gerar energia de forma limpa, com uma grande transformação para o mercado. A gente tem um potencial ainda gigantesco. O Brasil necessita disso, o mundo necessita disso, de mais geração de energia limpa, porque estão vindo os carros elétricos aí e o mercado não tem capacidade suficiente para poder atender essa demanda, se de fato aconteceu o que todo mundo está prevendo, esse crescimento no mercado. Tanto é que nos Estados Unidos, muito embora eles já estão muito mais avançados do que o Brasil, existiam alguns estados que no horário de pico, onde a maioria da população estava conectando o carro para carregar, estava tendo apagão, porque não tinha matriz, não tinha energia o suficiente para poder abastecer. E o governo estava emitindo alertas, olha, não abasteçam nos horários de pico os carros, né, não alimente, não, porque de fato pode ocorrer o apagão. Então, energia eu diria que é um dos segmentos, né, uma das áreas que a gente vai olhar cada vez mais com atenção, com a devida importância que muito por conta de tudo que a gente está falando, se resume a energia, né? Quando a gente fala dos carros elétricos, quando a gente fala da IA, né? Então assim, a gente está falando cada vez mais de tecnologia, energia, transformação, e tudo isso envolve de fato a capacidade do como a gente vai poder atender esse mercado que vem crescendo muito. Senna, então vamos lá, eu tenho uma empresa que eu gasto 10 mil reais por mês de energia. Como é que eu faço para migrar? Qual que é o custo? Qual que é a dificuldade? E principalmente quais são os riscos de migrar para o mercado livre de energia? Legal, Dan. Importante pergunta. Primeira coisa, quando você pensar em migrar, será que eu tenho perfil para migrar no mercado livre de energia? Primeira coisa, vamos olhar o valor da sua fatura. Para mercado livre de energia, a gente tem um limite de 5 mil reais, né? Ou seja, acima de 5 mil reais de consumo, você já pode estar apto. Segunda coisa, precisamos ver se você está na média ou alta tensão. Cara, não sei, não entendo isso, Senna. Eu não sei se eu estou na alta, não sei se eu estou na média. Então vamos partir do princípio que a fatura, o valor, você vai conseguir entender se está 5 mil reais acima. Feito isso, você vai encaminhar para nós essa fatura. Eu vou fazer uma análise para você entender se você está na baixa tensão ou na alta. Se você estiver na alta tensão, média alta tensão, ou seja, você já tem um perfil para mercado livre de energia. Feito isso, eu vou fazer uma análise e estudo de viabilidade para apresentar para você, entender qual de fato é a economia que você vai ter dentro da sua empresa. Ou seja, quanto que é a economia mensal, a previsão anual, e dentro de um contrato que nós celebramos de 24 a 48 meses na média, você vai entender qual o real fator, né, qual a real economia, qual o saving que você vai ter dentro da sua empresa. Qual é uma economia média que a gente tem hoje, média de clientes? Eu acho que depende muito de quando se compra, né? Exato. De preço que se paga e de quem você está comprando, mas qual é uma economia média que as empresas conseguem hoje através do mercado? A média, hoje a gente está falando de empresas que têm de 20% a 30% de economia. De economia, claro, e energia. Em energia, né? Não é no total, né? Da fatura que ele pagava 10%, ele vai ter de 20% a 30%. Eu tenho clientes que extrapolaram essa economia, né? Muito maior, porque eles compraram no momento, de fato, que o preço da energia estava mais baixo, fizeram contratos muito, muito bons, né? Então eu tenho cliente que economizou 38%, 40%. Eu tenho uma função, gosto de dar um exemplo, na região de Ribeirão Preto, onde ele economizou dentro de um ano quase 1 milhão
de reais. E o mais importante, não investiu nada para migrar para o mercado livre de energia, zero investimento. Era essa a segunda parte da pergunta. Qual que é o custo para você migrar para o mercado livre de energia? É zero custo, né? Migrar para o mercado livre de energia, você basicamente tem que fazer somente um contrato e uma adaptação do relógio, que isso já está incluso no nosso custo de migração. Então, para o cliente, ele não tem que se preocupar com absolutamente nada. E de fato, eu falo, não tem por que o cliente não migrar. Ah, mas e os riscos, Senna? Os riscos de fato é se você continuar no cativo. Quando você fecha de fato com uma empresa sólida, uma empresa que entrega ali segurança, né? Tá por detrás dela existe uma grande empresa que de fato vai entregar aquilo que está num contrato, eu falo, não tem por que não migrar. Hoje, se a gente for olhar, a maioria, as maiores empresas do Brasil já estão dentro do mercado livre de energia. Se o mercado livre de energia fosse de fato um risco, as grandes empresas não estariam, né? Hoje, com o perfil de empresas que agora podem migrar acima de 5 mil, a gente tem de todos os segmentos. A gente tem supermercado, a gente tem loja, padaria, a gente tem restaurante, padaria. Tudo, né? Então, não importa o segmento do cliente. Ah, se ele atua em um comércio ou numa indústria, o importante de fato é o perfil de consumo dele. Então, você está me dizendo que o único risco de estar no mercado livre de energia é a empresa ao qual você comprou energia não entregar a energia. Exato. Existem algumas... Com a nova portaria que foi aberta em 2024, né, a portaria número 50, que possibilitou que empresas com demanda contratada menor que 500 kW pudessem migrar, resumindo, empresas que com consumo menor, até 2023, só empresas que gastavam acima de 80 mil reais numa mês podiam migrar. Depois de 24, que abriu essa nova portaria, permitiu que essas empresas com consumo aí acima de 5 mil reais pudessem migrar. Então, é importante... Ou seja, abriu muito leque de empresas com possibilidade de migrar. Exato, abriu... E aí, o que acontece? Abriu muitas comercializadoras. Sim. E é isso que eu alertei muitos dos clientes que estavam com diferentes propostas na mão, né? Quando a gente iria apresentar, também tinham outros players, outros concorrentes. E aí a gente via muita coisa, de fato, que não parava em pé. Então, esse é o cuidado que a gente sempre falava para os clientes. Olha, toma cuidado, tem algumas coisas aqui na proposta, essa letrinha aqui, miúda aqui, ele está falando que ele não está cobrindo tal coisa para você, você vai ter um prejuízo aqui na frente. Tá. Então, de fato, para todo e qualquer mercado, você tem que enxergar quais são os riscos, né? Qual empresa você está fechando, né? Isso vale para todos os mercados, todos os cenários. E eu acho que o resultado do que a gente vem entregando de fato, e a gente tem feito o nosso papel de casa, é ter, através do cliente que a gente fechou, uma outra indicação, ou seja, a gente está fazendo esse cross-sell muito bem, né? E isso representa muito para nós. Porque se de fato o cliente que fechou com a gente está indicando um parceiro, um amigo, uma outra empresa, significa que a gente está fazendo um bom trabalho. Senna, então sim, vamos lá. Não tem custo para migrar, eu posso ter de 20% a 30% de economia, assim, eu só estou vendo vantagem, né? Exato. Por que tem tão pouca empresa que está no mercado livre de energia? Acho que por conta das portarias da necessidade, mas desde 2024 esse mercado abriu. E eu queria que você falasse um pouco sobre a Eneva e a volta. Já que o risco é a empresa a qual eu comprei não me entregar, eu acho que é importante a gente falar um pouco de quem são as empresas que a gente representa e de quem os clientes estão comprando energia. Não necessariamente eles vão comprar, claro, né, da Eneva e da volta, nós seremos um intermediário, né? Mas eu acho que é importante explicar melhor essa questão. Então, a minha análise por que ainda existem muitas empresas que ainda não migraram? Primeiro, né, desconhecimento e insegurança. As empresas ainda desconhecem muito do que é o mercado livre de energia. O segundo ponto, que a portaria nova que abriu em 2024, a gente for falar, está muito recente. A gente tem 1 ano e meio de portaria nova aí. Então tem muitas empresas que ainda não conhecem. Demora para chegar no interior. Interior é o último. Isso que tem a gente aqui ainda, hein? Isso que a gente está no estado de São Paulo ainda, né? Mas ainda o desconhecimento, né, e a insegurança ainda deixa aqueles clientes que ainda não migraram um pouco inseguros. Né? E quando a novidade assusta, né? A novidade assusta. E outra, quando você está falando de energia, o cara acha que vai acabar a energia na casa dele. Vou ficar sem energia na empresa. Ele tem sempre aquela dúvida, poxa, não, eu vou ficar com a CPFL, eu estou pagando mais caro, mas está entregando energia aqui. E é uma das dúvidas muito recorrentes quando a gente vai levar o estudo para o cliente, ele acha que vai acabar a energia na empresa dele, no comércio dele, enfim. E esse é um dos paradigmas que a gente tenta quebrar e explicar para o cliente de fato que não existe esse risco para ele. E aí, quando a gente olha para o que a gente está levando para o cliente, para dar de fato essa segurança para o cliente, a gente leva de fato a Eneva, que é o parceiro
no qual nós estamos trabalhando aqui aproximadamente 7 anos, né? Nós temos exclusividade com a Eneva, né? Nossa Eneva e a Volta, que são a mesma empresa, né? Resumindo, né? A Eneva trabalha com os grandes players, os grandes clientes que têm altos consumos, e a Volta, que é uma empresa da Eneva, uma solução da Eneva, trabalha com os clientes do varejo, que são os clientes menores. Então, quem é a Eneva, né? A Eneva é uma empresa de capital aberto, tem como seu principal acionista o BTG, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Estamos em casa. Que estamos em casa, ou seja, isso casou muito por coincidência, né? Sim. Quando foi fechado a parceria e o contrato de sociedade junto com o BTG, isso casou muito bem, porque nós já trabalhávamos com a Eneva e o BTG é o maior societário que ocupa o maior percentual societário dentro da Eneva. A Eneva, só para você ter uma ideia do tamanho que ela é, a Eneva ela possui das gerações de energia termoelétrica, 14% é da Eneva. Então, ou seja, isso representa muito. Então, a gente está falando de uma empresa que ocupa 14% do cenário nacional de geração de energia termoelétrica. E a Eneva, na parte de gás, não falando nem de energia, só para você entender o tamanho, a Eneva é o maior player independente privado de gás natural do Brasil depois da Petrobras. Então, assim, não vai faltar energia. Não vai faltar energia, é uma empresa muito robusta, empresa de capital aberto, né? Então, todos os dados, os balanços, as informações financeiras são auditadas, são abertas para o mercado. E eu acho que desde o início, quando nós iniciamos o trabalho com a Eneva, isso representa muito, né? Trabalhar com alguém que você leva um produto que você compraria. Eu sempre falo, você só vai... O melhor produto é aquele que você compraria. Então, assim, eu acho que de fato eu trabalho com a empresa que de fato eu compraria, eu fecharia um contrato, né? Se eu tivesse uma indústria, um comércio, eu fecharia de fato um contrato com a Eneva, porque eu sei que eles vão me entregar aquilo que eles de fato apresentam. E um outro ponto, na parte de energia, a Eneva tem o maior parque fotovoltaico privado do Brasil, que é o projeto Futura 1. São quase 15 quilômetros quadrados, né, de energia fotovoltaica. E aí estão os maiores players do Brasil, Gerdau, White Martins, Suzano. Então, assim, olha o tamanho que é essa empresa, olha quais são as empresas que ela atende desde então. Então, assim, isso é o nosso portfólio, é a nossa porta de abertura de fato para mostrar para os clientes que a gente trabalha com uma grande empresa. Senna, eu acho que é legal falar também que tem mais um risco embutido ali, que é o risco de preço, né? Quando a gente começou a mexer com esse mercado em 2014, eu lembro de ter visitado algumas empresas que tinham ficado descobertas por uma má gestão da empresa que fazia a gestão no mercado de energia delas. Não sei se você lembra, mas em 2014 a gente teve aquele período de estiagem. Sim, foi um período E difícil. aí não choveu, os preços da energia explodiram. E quando você está no mercado livre de energia, você contrata a energia por um certo preço, por um certo prazo. E você tem que ficar acompanhando aquilo ali, porque quando vencer o contrato, você vai ter que fechar um outro contrato por um outro prazo, né? E assim ir se estendendo. E por uma má gestão da empresa anterior que fazia a gestão deles, o contrato venceu, eles não tinham comprado com antecedência e naquele momento o preço estava muito caro e eles acabaram ficando descobertos, acabaram não comprando energia, estavam trabalhando à base de gerador, para você ter ideia. Assim. A empresa estava praticamente... Teve problemas sérios financeiros, né? Porque para você manter isso é caríssimo, né? Então eu acho que essa questão de você escolher bem o seu parceiro, que vai prestar um bom serviço, uma boa gestão, também é importante. Porque não é só migra, compra energia Exato. E esquece, né? Porque o contrato ele vence. Perfeito. Então você tem que aproveitar épocas de preços bons de energia, épocas de chuva, quando chove bem e o preço está barato, para você ir fechando novos contratos. Eu acho que é importante também falar um pouco sobre isso. Exato. Eu entendo que uma boa gestão, né, quando você fecha com um contrato com uma empresa, passa muito pelo pós-venda, né? Como que você vai fazer o acompanhamento do contrato desse cliente? E, de fato, muitas empresas que tomaram prejuízo e que ficaram, de fato, descobertas dentro do mercado de energia, foram empresas que fecharam com uma empresa que realizou uma má gestão. Então, quando a gente olha do ponto de vista mercado livre de energia, a gente tem que ficar muito atento, como você bem comentou, com um período úmido, né? Uma empresa que ela fecha um contrato de 36, 48, 60 meses, né? Qual que é o grande papel da nossa empresa de olhar para o cliente e apresentar para ele o melhor momento? De fato, é o período úmido.
Então, quando de fato está chovendo, a gente tem que olhar o preço futuro para esse cliente. O cliente ele não é o trader. Não. Ele não tem que ficar no risco. Você tem que apresentar para ele um cenário de estabilidade. A partir do momento que você coloca o seu cliente no risco, acabou. Então, você está deixando esse cliente exposto ao mercado. Então, é o nosso papel. O cliente ele também não tem que ele que ficar olhando se está chovendo. Porque às vezes o cliente também tem essa percepção. Está chovendo, tá barato. E tu é difícil chover. Mas chove em tu aqui, o cliente achou, está chovendo, minha conta de energia pode baixar. Então tem que chover no lugar certo, tem que chover nos reservatórios. Então, a maior parte da energia gerada no Brasil ainda é base de hidrelétrica. Né? Exato, 50% ainda da energia gerada no nosso país ainda vem de hidrelétrica. Se a gente for olhar 15 anos atrás, era 80%. Olha como vem diminuindo isso, né? Com as fontes de energia renovável. Então, é importantíssimo, e a gente faz muito bem esse trabalho, de orientar o cliente no momento certo para ele comprar, para ele não ficar exposto. Então, está chovendo, os reservatórios estão de fato com uma capacidade muito boa e de fato o preço baixou o futuro, nós já orientamos o cliente a comprar o futuro. O cliente que está no curto prazo, ele está no risco. Então, a ideia é sempre deixar esse cliente com uma margem de 2 anos até 3 anos de contratado, para que de fato ele mantenha a margem. E se nós estivermos em preço muito alto, aí a gente tenta balizar junto com o cliente. Tem várias estratégias para a gente definir, né? A gente pode deixar esse cliente 50% contratado e 50% no spot. Enfim, eu acho que é uma decisão quando a gente trabalha com o cliente, que nós que somos os especialistas, nós temos que apresentar a melhor solução para o cliente. Sim. Mas quem toma a decisão final é o cliente. Isso é muito importante. Tem formas de minimizar o risco do cliente também, né? Com energia, com economia garantida, né? Um percentual ali delimitado, já estabelecido, que o cliente vai ter de economia, independente do preço da energia, do prazo, né? Importante, tem um cliente que tem, aquele cara que tem medo, aquele cara que ele não quer de fato ficar num preço fixo, ele pode ir na economia garantida, né? Ele vai ter uma economia menor do que o cara que está no preço fixo, mas ele tem economia e não tem o risco de perder dinheiro, né? Então, assim, a gente tenta entender o perfil do cliente. Olha, eu não quero migrar, eu só quero migrar se o risco ficar totalmente com você. Beleza, temos aqui a possibilidade do desconto garantido, né? E tem a empresa também que ela quer também o selo de energia renovável, que isso é muito importante dizer, né? Hoje, as grandes multinacionais vêm buscando, né, que as empresas fornecedoras apresentem selos de energia que utilizam energia renovável. Então, assim, eu tenho vários clientes na nossa carteira que para eles, né, além da economia, que é tudo importante, mas para eles também foi muito importante que nós apresentássemos o selo de energia renovável, que é o selo I-REC, é um selo válido internacionalmente, que comprova que a energia que a empresa está recebendo ali é uma energia de fonte limpa e renovável. Empresas que precisam ter o selo ESG, isso, se adequar à política de ESG, né? Melhorar o score da empresa. Sim. Porque quando você vai atender uma multinacional, ela pede ali para você apresentar todas as adequações que você fez na sua empresa. As compensações ambientais. As compensações, mais, né? E aí você tem um score ali. Então, uma empresa que está dentro do mercado livre de energia, ela já melhora muito o score dela, porque de fato a energia que ela está recebendo ali vem de fonte limpa, fonte renovável. Bom, ou seja, se você tem qualquer negócio que gaste a partir de R$5.000, não faz nem o menor sentido você não estar no mercado livre de energia, porque de diferentes formas, com risco, sem risco, com mais desconto, com menos desconto, algum benefício você vai tem. Vai valer a pena, exato. E investimento zero, não é igual um fotovoltaico que você tem que colocar placa solar, você tem que fazer um investimento altíssimo na empresa, e aquele tem um payback ali de 4, 5 anos. Aqui é um investimento zero, com uma economia que pode liberar ali de 20 a 35%, dependendo da ocasião. Não faz menor sentido não estar no Mercado Livre. Exato. Quem não estiver está rasgando dinheiro. Está perdendo dinheiro. Tá. Isso para quem tem dúvida, basta enviar uma conta de energia para que eu possa avaliar. Não tem custo essa análise também. A gente faz de maneira muito rápida. Em até 2 dias a gente já faz essa análise e entrega para você a possibilidade de você migrar para o Mercado Livre de Energia, apresentando as condições. Tá, então é isso, não faz sentido nenhum ficar no modelo atual. Tá, no começo do episódio eu falei que para quem gastasse acima de R$1.000 por mês era para ficar no episódio que a gente ia trazer uma solução. E para quem gasta entre 1.000 e 5.000, qual é a solução que a gente tem para essa pessoa poder economizar com energia? Legal, essa é a grande novidade que a gente está trazendo aqui pro escritório. E eu estou muito feliz, né, porque a gente está construindo aqui um conjunto de soluções, não somente para aquela empresa, né, que tem um consumo para mercado livre de energia. O que a gente está falando agora seria a geração distribuída.
o que é a geração distribuída? O que diferencia ela para o mercado livre de energia? Eu diria que elas são muito semelhantes. Todas vêm de fonte renovável. A geração distribuída também vem de fontes de energia fotovoltaica. A única diferença é que no mercado livre de energia eu posso ter uma usina lá no Nordeste e realizar um contrato para uma empresa aqui no estado de São Paulo. No mercado livre de energia, na geração distribuída, eu tenho que ter essa usina dentro da mesma concessionária que eu estou atuando do previsto cliente. Eu estou dentro da CPFL, eu estou dentro da Electro, eu estou dentro da Copel, lá do Paraná, da CEMIG. Então, para esse cliente que tem esse perfil, nós também conseguimos trabalhar e dar uma solução para ele de economia. Eu diria que o processo é muito mais simples até na migração para esse cliente para uma geração distribuída. Em 30 a 180 dias, esse cara está operando dentro da geração distribuída. O modelo de contrato é muito semelhante, não tem investimento nenhum, investimento é zero. O mínimo de economia que a gente consegue entregar para esse cara é 15%, de 15% a 20%. É um pouquinho menos que o mercado livre de energia, mas para quem está gastando e não tem que fazer nenhum investimento... Investimento zero, risco zero. Então, é uma grande novidade. Então, para você, cliente que tem aí uma conta de energia acima de R$1.000, está na baixa tensão, esse é um ponto, né, da geração distribuída, pode enviar aqui para nós também a sua conta, que a gente vai fazer um estudo de viabilidade e de fato vai entregar economia para vocês, que isso é o mais importante. A geração distribuída também vem duas contas ou diferente do Mercado Livre, vem tudo na mesma conta que já vem atualmente, que no nosso caso aqui é CPFL? Depende da concessionária, né? Tem concessionárias que permitem que seja realizado essa estruturação, né, para você colocar dentro de duas faturas ou uma fatura. Eu diria que na CPFL, que é a região onde nós estamos aqui, seriam duas faturas, mas existem concessionárias que a gente consegue colocar tudo dentro de uma fatura. Mas do ponto de vista de economia, não vai mudar para o cliente, é só o fato de ter duas faturas ou umas. Então, se for uma concessionária onde trabalhe e dê a possibilidade de trabalhar com uma, a gente vai informar o cliente. Isso não é um complicador, eu diria, né? Tem algum risco específico do mercado de geração distribuída? Não, Dan, é a mesma performance. A geração distribuída... Tem o risco de não entregar energia? Não. De fato, como você fala, quando a gente fala de mercado, né? De fato, você tem que sempre fechar com uma empresa sólida, né? Obviamente. Se você fechar com uma empresa sólida, indo no mesmo caminho que nós falamos da Eneva, nós aqui também temos o nosso próprio cenário de geração distribuída e também fechamos parcerias com grandes empresas. Então, de fato, a gente só vai levar para o cliente o que de fato a gente sabe que vai entregar. Então, esse risco para o cliente, eu posso garantir que a gente não vai colocá-lo numa situação de não ter uma empresa que vai entregar aquilo que está no contrato. Mas existem empresas que informam para o cliente que vai entregar algo que não existe, ou um contrato com muitas lacunas, onde deixa um risco ali para o cliente. Eu diria que no nosso cenário, onde eu estou apresentando para vocês geração distribuída, vocês não terão nenhum investimento, o risco zero de não entregar essa economia para vocês. E caso vocês decidam sair, poxa, eu vou fechar minha empresa, eu não quero... Essa é a minha outra pergunta, assim, se a pessoa, tanto no Mercado Livre quanto geração distribuída, se arrepender, não gostou, quer voltar para o mercado tradicional, como funciona? O Mercado Livre, né, o Mercado Livre já tem algumas cláusulas no contrato onde você tem que manter esse contrato pelo período que você contratou. Certo. Caso você decida fazer rescisão desse contrato, você tem que pagar o valor, porque foi feita uma reserva de energia. Mas na hora que vencer o contrato, você pode voltar. Tá. Eu não conheci ninguém até hoje que voltou para o cativo, porque se você está entregando economia para o cliente, ele não tem interesse nenhum em voltar para o cenário onde ele pagava mais caro a energia, né? O que acontece situações adversas, onde a empresa vai fechar, né? Entrou em falência, enfim, aí nós até levamos para o nosso departamento para entender se de fato esse cliente pode sair sem ter nenhuma exclusão, né? Sem ter nenhuma penalidade, num eventual, eu diria, fatalidade, né? de falência dessa empresa. Mas, de fato, não faz sentido esse cliente voltar para o cativo. Na geração distribuída, é muito mais simples. Os volumes desses clientes são pequenos. E existem muitas usinas. E esse cara, se ele sai ou não da usina, de fato, não tem tanto impacto dentro da geração distribuída, dentro da usina. Quando a gente fala do Mercado Livre, são volumes maiores. Sim. Isso tem um impacto financeiro muito grande para a empresa. Então, por isso que existem algumas cláusulas de trava. Então, para a geração distribuída, se esse cara for sair, as empresas pedem que esse cara informe pelo menos 90 a 120 dias antes dele sair.
Acabou. Só isso. Não vai pagar nenhuma penalidade. Não tem penalidade nenhuma para o cara sair. Tanto para o cara entrar, não vai pagar nenhum custo, e se ele quiser sair, ele tem que informar com 120 dias de antecedência para que ele possa, de fato, sair sem pagar nenhum pênalti ali. E Senna, fala um pouco melhor sobre o tamanho da Oner dentro desse mercado de mercado livre de energia, geração distribuída, quão relevante nós somos, quantos contratos a gente tem, o que você pode falar hoje, preservando um pouco ali o nome das empresas, claro, da importância aí desse mercado aqui dentro. A Oner, eu diria que a gente atende as principais empresas do segmento metalúrgico dentro do mercado livre de energia, grandes multinacionais, e eu diria que a gente tem não só o fato de atender essas grandes empresas, a gente já está trabalhando com elas há mais de quase 10 anos, aí, vamos dizer. Então a gente tem um grande nome a trabalhar aqui dentro da região, os clientes já nos trazem outras demandas, confiança, acho que esse é o resultado da confiança, da aproximação que a gente tem desses clientes. Quando eu iniciei aqui há 2 anos atrás, né, eu enxerguei muito isso das empresas que você já haviam fechado os contratos, e o que eu busquei, né, me aproximar ainda mais também desses clientes que já estavam dentro do escritório, para buscar ampliar essa cadeia, né, de clientes. E aí nós formamos uma equipe muito capacitada, junto com todos os assessores, junto com a mesa de energia, utilizando ferramentas, que isso é muito importante falar, né? O trabalho humano ele é importante, mas se a gente não souber buscar outras formas para capacitar, para captar novos clientes, você acaba ficando limitado. Então foi isso que eu busquei quando eu entrei aqui dentro da Oner, né? Adquirir novas ferramentas para que a gente pudesse atingir novos clientes. E no mês passado eu acho que nós conseguimos receber o resultado de toda essa conquista que nós tivemos durante todos esses anos de trabalho. Uma placa de mais de 100 contratos aqui que nós já celebramos, né? A placa aqui já foi o número fechado aqui, 100 contratos. A Eneva nos presenteou, né? Por eles, né? Isso eu estou dizendo por eles. A Oner é o principal parceiro da Eneva no Brasil. Como você olha, a Eneva, do tamanho que nós, como principal parceiro, receber o primeiro prêmio, né, de um parceiro como 100 contratos, isso traduz e nos deixa muito contente e mostrando que a gente está no caminho certo, né, que a gente quer, de fato, buscar o contrato 200 aí, essa é a nova meta. Eu acho que isso a gente fica muito feliz, né, Dan? A gente bate a meta, a gente dobra a meta. Dobra a meta, exato. Ou seja, já são mais de 100 empresas beneficiadas com desconto nas contas de energia aqui na nossa região. Exato, são 100 empresas, 100 contratos ali que estão, de fato, performando bem. Muito bom. E isso nos deixa gratificantes, assim, pelo sentido pô, estamos fazendo um bom trabalho. Eu fico muito feliz. E acho que isso não é o meio, eu acho que é a continuidade, é o começo de outros contratos que virão ainda. Quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre o Mercado Livre ou geração distribuída, peço que entrem em contato aqui com a gente, mandem uma conta, a gente vai conseguir fazer um estudo não tem custo nenhum, um estudo de viabilidade, onde a gente apresenta qual é o potencial de economia em cada um dos cenários de bandeira, prazo de contrato, esclarece todas as dúvidas, as eventuais dúvidas, para que você possa migrar a tua empresa ou para o mercado livre ou geração distribuída, exato, sem nenhuma dúvida e sem nenhum receio. Exato, eu convido vocês a nos trazerem aqui essas dúvidas, conta de energia. Esse é o nosso papel aqui, tentar ajudá-los e levar economia e segurança para vocês. Eu fico muito feliz de poder trazer um pouquinho mais de conteúdo e informação para vocês. E se de fato você ficou com alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, pode me chamar, pode mandar um e-mail aqui para a gente, pode vir tomar um café aqui comigo, vai ser um prazer conversar com vocês e poder ajudar e entregar de fato algo que vai entregar economia e segurança para sua empresa. Tá legal? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu acho que foi super produtivo essa conversa, né, e dividir sobre um assunto super importante que é tema energia, né? Espero poder ter ajudado aí as pessoas que estão nos ouvindo e levado um pouco mais de conteúdo e conhecimento. Maravilha. Bom, gente, esse foi mais um episódio da nossa websérie Inside Oner. Hoje, definitivamente dentro da Oner, né? Falando sobre um dos nossos segmentos que a gente atua, que é o Mercado Livre de Energia e Geração Distribuída. Espero poder ter contribuído com vocês de alguma forma, levando um pouco de conteúdo, conhecimento, para que vocês aproveitem essas oportunidades que existem no mercado. Muito obrigado.